tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com companhia especial, Mateu. O Mateu tá pedindo para a mamãe faz tempo sair nos vídeos. Ele quer conhecer vocês também. E hoje eu pensei em responder algumas perguntas que estão chegando sempre sobre o bilinguismo. Tem muita gente que pergunta sobre isso. Agora eu vou fazer só uma prévia, tá? Que a gente está num parquinho. Eu não tenho onde apoiar a máquina. Então a gente veio só para fazer um comecinho de vídeo. Depois eu termino lá em casa, tá bom? Então eu vou perguntar, fazer uma espécie de entrevista para o Mateu. Tá bom, Mateu? Eu pergunto e você responde, tá? Então, Mateu, você gosta de falar português e italiano? Por quê? Voltamos com o Mateu. Então, Mateu, você gosta de falar português? Sim, E por que você gosta de falar, filho? porque o vovô me ama, tá? Porque o vovô ama tanto. Porque aí você pode falar com o vovô que ele entende, né? É, O vovô sabe italiano? é sim, Ah, porque habitava na Itália. ah, e a vovó sabe italiano? Sim, A vovó, não o vovô. brasileiro. Ela sabe brasileiro, ela sabe português. Então, se você não falar português com a vovó, ela não vai entender você, né? E aí você tem que falar em português, então, com ela. Por isso que é importante também, não é? E você sabe alguma música em português? Só uma, pra gente acabar a entrevista. Xuxais. Xuxa, xuxa, xaxá. Você quer contar como foi seu dia na escola? Então tenta contar em português, tá? Hoje na escola. Fala alto, né? Senão a gente não Hoje escuta. na escola eu desenhava. Hoje na escola você desenhou, então você tá misturando português e italiano. Você quer comer a merendinha? Tudo. Tudo. Então, como vocês podem ver, o Matheus mistura bastante, mas ele sabe falar português, ele sabe falar italiano. Ultimamente ele está conseguindo separar comigo falar português, com todas as outras pessoas em italiano. Isso há um ano atrás não acontecia. Então eu vejo só ele progredindo nesse sentido. Eu vou abrir a merendina dele, isso aqui. Que a gente saiu da escola, eu trouxe ele aqui no parque, sugeri esse vídeo para ele, já que ele estava doidinho para vir aqui no vídeo conhecer vocês. E quando eu chegar em casa eu termino esse assunto, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Oi pessoal, tô aqui em casa, cheguei. Vocês viram o Matheus todo tímido lá no parque, né? Ele tava doidinho esses dias perguntando, posso vir no vídeo? Eu quero também aparecer, conhecer todo mundo. Aí eu recebi também alguns comentários no último vídeo e e-mails também de pessoas perguntando sobre o bilinguismo, a minha opinião, o que eu acho de se eu vou ou se eu já faço isso de crescer meus filhos com a cultura brasileira, com a língua portuguesa. Então eu resolvi juntar as duas coisas, Mateu com o bilinguismo. Então eu espero que esse vídeo seja útil e se vocês gostarem, deem um joinha aí, tá bom? E se inscrevam se ainda não estão inscritos. Bom, a minha opinião é o seguinte, aliás, eu adoro esse assunto porque eu acho sim muito importante o bilinguismo. É uma dádiva, né? Crescer com duas línguas, porque um conto é a gente colocar a criança numa escola de inglês, de francês, de espanhol. Outra coisa é poder crescer com as raízes por perto, né? É diferente. Então, eu acho que a criança que nasce de pais estrangeiros, ela tem muita sorte. E ainda trilíngue, se ainda vai morar em um outro país que não é dos pais, melhor ainda. Uma pessoa de fora pode falar que confusão. Sim, no início pode ser uma confusão,
Mas depois tudo, sabe, com a maturidade das crianças, tudo vai tendo o seu próprio trajeto, não tem esse grande problema. Infelizmente, existem pessoas, e isso aconteceu comigo e pode acontecer com você também, as pessoas de fora, algumas, julgam, como sempre, né? O ser humano está sempre julgando. E vão ler artigos e procurar ali no Google e acabam encontrando e achando também por si só, sem experiência nenhuma, que isso pode prejudicar a criança, prejudicar a começar a falar, a confundi-la, e de que você tem então que falar só a língua do país, né, que você está residindo, e não é bem por aí. Então, inclusive, no final do vídeo eu vou estar deixando, se eu não conseguir colocar no vídeo, eu vou deixar no box de informação o site de uma conhecida, que é a Cláudia. Ela tem um site, Filhos Bilíngues, só fala sobre isso. Então, ali, para quem tiver interesse, vai encontrar muita coisa sobre esse assunto, tá? E esclarece bastante. Eu, quando eu comecei a procurar sobre isso, eu vi só os benefícios que isso poderia trazer. Então, eu vou contar a minha experiência. Mãe de primeira viagem, num país diferente, sem ainda uma roda de amizades muito grande. Eu estava um tempo sem ir ao Brasil e eu mesma estava começando a falar até mal o português. Aliás, os vídeos têm me ajudado bastante a voltar a falar o português. Isso é engraçado, para quem mora fora vai entender que a gente tem uma certa dificuldade depois em se expressar com a nossa língua, o português, né? E desculpem se vocês escutarem as crianças, tá? Porque os dois estão em casa agora. Bom, voltando, né? Porque eu estava falando. Eu ali, ainda confusa, falando tanto italiano com meu marido, com a família do marido, aliás, com todos, né? Aqui ao meu redor. Não tinha ido ao Brasil, então a minha cabeça estava bem assim italianizada, né? Com a língua italiana. Meu filho nasceu e vai em pediatra, e fala com o médico, e procuro sobre papinha, e aí é tudo em italiano, porque a papinha também tudo eu seguia conforme aqui, e tudo isso fez com que eu, durante aqueles 2 primeiros anos, falasse muito mais em italiano do que em português com meu filho. Aí você vai falar, é recém-nascido, né? Não tem problema. Tem problema, porque a criança ela vai crescendo, ela vai absorvendo, ela presta atenção no acento, tem tudo isso. Aí que eu levei o Mateu, quando ele tinha mais ou menos quase 3 anos, eu levei ele na logopedista, mas foi um convite que a prefeitura fez para quem tinha crianças até aquela idade e tal. E aí percebemos que realmente ele estava falando menos do que as crianças daquela idade, mas ele ainda não tinha entrado na escolinha, era super novinho, né? Hoje, que eu já tenho 2 filhos, eu vejo, nossa, como a gente pretende, né, das crianças. Bom, a primeira coisa que a desculpa, gente, logopedista é fono, é a fono no Brasil. A primeira coisa que a forma falou para mim, você fala a sua língua ou a língua do seu marido, italiano? Falei, olha, eu falo mais italiano do que português. São poucas as vezes que eu acabo falando português, assim, eu não sei porquê. Não é que eu fale super bem o italiano, mas falo mais. Ela então pode parar, se esforce, olha que vergonha, né? Se esforce. Se esforce para falar português. Por quê? Por mais que o estrangeiro fale muito bem a língua italiana, pode ter um acento, alguma coisa que acabe falando de forma diferente e a criança vai ficar até confusa para aprender a língua do país que vive. E nada mais justo que ela aprender a sua língua. E foi ali que ela me deu uma lição sobre o bilinguismo, que não tem nada a ver com o atraso na língua. Claro, a criança bilíngue, ela demora um pouquinho mais para falar. Mas também, meu amigo, quando ela começa a falar, ela fala as 2 línguas. Olha que bem precioso, né? Então, gente, não tenham medo de falar as 2 línguas, 3, 4. Não tenha medo. É experiência própria. Dali para diante, eu comecei a falar com o Mateu mais em português.
mas ainda não era uma coisa tão natural para mim, estranho, né? Eu falava mais em italiano natural. Depois eu fui para o Brasil, veio a Ana Luísa, aí agora, nossa, português direto. O que acontece? Acontece que meu filho está chegando no 6º ano de vida e hoje ele separa super bem as duas línguas. Ainda faz uma misturinha aqui, outra ali, mas nossa, ele fala muito mais em português comigo. Aliás, a Ana Luísa também, ela acorda, a primeira coisa que ela fala, bom dia, tudo bem? Bom barato. Então, você vê só, né? A criança absorve, ela entende, depois ela mesma separa. Então, a minha opinião é sim, você deve crescer, você deve. Você faz o que você quiser, né? Assim, mas a minha opinião é sim, pode muito bem crescer a criança no bilinguismo. Para mim é um ponto super positivo. Se você for analisar as crianças bilíngues, dizem os estudos até que a capacidade delas em aprendizagem, né, para aprender, é muito maior, porque elas já de pequenininha têm que separar o raciocínio, né, nas línguas, e isso só estimula, né, estimula a memória, estimula a linguagem, tudo, enfim. Sem contar a cultura. A cultura eu procuro, através de livros de Monteiro Lobato, através até de gibis da Mônica. Eu sei que tem gente que não gosta da Mônica, da Xuxa, mas aqui em casa entra sim, aqui em casa entra de tudo um pouco. Eles estão por dentro de tudo que tem no Brasil, aqui dentro. Então, seja música da nossa época, Passa Passanel, Atirei o Pau no Gato, aí tem a versão nova da Galinha Pintadinha, né? Bom, enfim, gente, eu procuro colocar, influenciá-lo na nossa cultura. Eu acredito que aqui na Itália, eu não conheço, se alguém souber, então me deixa aí nos comentários, mas acho que falta isso, de se criar um grupo de mães brasileiras com encontros, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. O ideal é que em cada cidade tivesse esse encontrinho para as crianças interagirem, comerem coisas brasileiras. Mas eu tenho certeza que os grupos de amigos brasileiros fazem sim festas. Aqui em Mantova tenho conhecidos, não são amigos, mas são conhecidos. Já fui convidada em festa de aniversário que o tema era festa junina, então achei bárbaro, super legal, né? Porque normalmente em julho eu tô aqui, então se dependesse do Mateu ver ao vivo a festa junina, não sei quando que ele vai ver, mas um dia espero que veja de perto, mas enquanto não vê, uma festinha do aniversário aqui brasileira com tema festa junina, foi uma coisa que marcou para ele. Então, eu acho que tudo é válido e é uma ideia que fica aí, né? Para quem quiser pensar nisso, tiver amigos na mesma cidade, para poder fazer, né, crescer a cultura brasileira entre as crianças, é justo sim que cresça na italiana ou do país que você estiver morando e na brasileira. É importante, a minha opinião é essa. Hoje o Mateu é muito influenciado também com o futebol, porque meu pai foi jogador, então vocês imaginam, né, que fala de Neymar, de Pelé, então acaba tendo, né, uma influência, não tem como fugir. Só se a gente adulto não permitir, mas se a gente permitir, se a gente der essa força, para eles é só um bem. Então eu espero ter respondido a quem me perguntou sobre o bilinguismo. A minha opinião é essa. Eu deixo a dica aí para vocês que têm filhos e moram fora, de que é válido sim, vale a pena e não confunde de jeito nenhum, gente. Pelo contrário, é só uma coisa a mais que a gente pode adicionar, presentear os nossos filhos. Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui, mas e se eles quiserem no futuro irem para lá, né? Voltarem lá para o Brasil? Já vai carregando a língua brasileira, a cultura, conhecendo um pouquinho, né? Então é isso. Falei demais, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.